Mas, Micael, o que que é uma sinastria? Como que funciona uma sinastria? O meu signo combina com o signo dele ou com o signo dela? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Eu sou o Micael e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que que é uma sinastria. Como que funciona uma sinastria? A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês, porque eu sei que é uma dúvida muito recorrente dentro da astrologia, é se a sinastria serve ou não para outros tipos de relação. E a resposta é sim, a sinastria é uma comparação entre dois mapas. Essa comparação pode ser feita com a abordagem amorosa, como ela pode ser feita para abordagem familiar, quanto à amizade. Então, a sinastria, ela é um método. Esse método ele pode ser usado para diversas situações. Acontece que a maioria das pessoas que buscam uma sinastria buscam para entender melhor a relação amorosa. Por isso que é automático você pensar na sinastria e já pensar no amor. Ela tem diversas funções, essa ferramenta que é a sinastria. Segunda coisa que eu gosto de explicar e deixar muito claro: não existe um signo perfeito para você, um signo que vai ser o amor da sua vida, ou uma pessoa que vai ser 100% compatível com você, e nem uma pessoa que vai ser totalmente horrível, que não vai ter nada que vai dar certo. Todas as sinastrias de compatibilidade amorosa ou não, sempre vai ter pontos em comum, pontos harmônicos, pontos distoantes, diferentes, e pontos que vão ter conflito. Então não existe a relação perfeita e nem o signo perfeito para se relacionar. Até porque, pessoal, nós não somos o nosso signo do Sol. Então, se eu falar para vocês aqui assim, meu nome é Micael, eu sou libriano. Isso não quer dizer que eu sou aquela coisa toda que falam muito de Libra. Para isso, você precisa ver o mapa astral da pessoa. Então, eu sou libriano, mas eu tenho Vênus, eu tenho Marte ali em Escorpião, eu tenho Urano em Aquário no meio do céu. Percebe? Cada tom vai gerando ali uma diferença. Então, quando você vai fazer uma sinastria, você tem que pegar o mapa astral inteiro da pessoa, fazer a leitura desse mapa astral e fazer a leitura da outra pessoa e juntar os dois no mesmo, para aí sim entender em quais pontos eles vão ter compatibilidades, em quais pontos eles não vão ter compatibilidades. Não posso simplesmente falar assim para você: ah, você é de Áries, você é de Sagitário, de Leão, você vai se dar muito bem com alguém de Libra, de Gêmeos ou de Aquário. Não, não, não é assim que funciona. Até porque você pode ser de Áries, de Leão e de Sagitário no Sol, mas ter o mapa inteiro em água. Ou seja, você pode ter esses signos no Sol, mas o seu mapa astral tem muito Câncer, Peixe, Escorpião, então você vai ser uma pessoa muito mais sensível do que normalmente uma pessoa do fogo demonstraria ser. Os signos do elemento fogo, apesar deles não gostarem tanto de demonstrar, eles são sim extremamente sensíveis também. Precisa estar sempre analisando os dois mapas. Então vamos supor, uma pessoa que tem Vênus em Libra, a outra pessoa que tem Vênus em Áries. Elas têm a Vênus em oposição. Isso significa que elas vão ser totalmente opostas? Não. Às vezes elas aprenderam do decorrer da vida a lidar com as tendências da Vênus delas. Então elas vão ter um equilíbrio maior, né? Porque a oposição, eu gosto de falar como se fosse uma corda de violão. Se essa corda estiver bem afinadinha, sai um som maravilhoso. Essa corda só vai causar problema se ela estiver muito apertada, porque ela estoura, ou se essa corda estiver muito solta, porque aí sai um som feio, um som grave, um som ruim. Então, tudo depende de como você vai lidar com as tendências que aparecem ali na sua leitura de sinastria. Se você souber lidar bem com essas tendências, a relação vai ser ótima, mesmo que seja um relacionamento entre uma pessoa de Áries e outra de Touro, tá? Não existe aquela questão do par perfeito astrologicamente falando. Tudo depende de como as pessoas vão lidar com as tendências. Então, se a pessoa é mais esquentadinha e ela tá namorando, tá se relacionando com uma pessoa que também é mais esquentadinha, significa que elas vão brigar toda hora? Não. Se forem duas pessoas que sabem lidar, respirar fundo na hora da raiva, elas não vão brigar toda hora.
tá certo? Então tudo depende do nível de maturidade, do caráter das pessoas envolvidas da relação, não o signo. Essas são as duas coisas muito importantes para vocês entenderem antes de eu explicar para vocês de fato o que é uma sinastria. Então agora eu vou mostrar para vocês no mapa esférico como que funciona uma sinastria, falando mais em termos técnicos e termos astrológicos. Vamos junto? Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui a gente tem uma sinastria entre o Leonardo da Vinci e a Frida Kahlo. Sim, totalmente aleatório. Eu ia até fazer do Donald Trump com a Frida Kahlo, mas eu achei ofensivo. Então, aqui no centro está o mapa do Leonardo da Vinci e aqui fora está o mapa da Frida Kahlo. Então, colocando esses dois mapas em cima, a gente consegue ver quais planetas do mapa dele está em conjunção com os planetas dela. Quais planetas estão fazendo oposição aos planetas dele? Vocês estão vendo que ela tem aqui o Marte em Capricórnio, né? Então ela é canceriana, ela é uma pessoa bem calculista e até mesmo fria. Porque junto a esse Marte, a gente tem o Urano aqui, né? Que é o planeta regente de Aquário, que é um signo de água, né? Em Capricórnio, né? E Aquário e Capricórnio são os arquétipos mais frios e calculistas do zodíaco. Então, ela é uma canceriana, ela é. Isso significa que vai ser um mar de rosas, a pessoa mais sensível do mundo? Não. Até porque, se vocês estudarem um pouquinho da história da Frida Kahlo, essa grande mulher aqui, vocês vão ver que ela teve que lutar muito para viver, né, para sobreviver. Ela teve diversos relacionamentos abusivos e teve que lutar muito para conquistar um pouco dos seus direitos, e até hoje ela é lembrada como uma mulher de luta. Tá? Isso aqui vem de Marte, isso aqui vem aqui da energia do Marte junto a Urano em Capricórnio, tá bom? Ela tem o Marte e Urano aqui em Capricórnio. E esse Marte e Urano estão fazendo uma quadratura, esse risquinho aqui em vermelho, estão fazendo uma quadratura para o Mercúrio do Leonardo da Vinci. Então, a Frida Kahlo, ela é calculista, ela planeja tudo o que ela quer executar, ela tem a visão à frente, só que o Leonardo da Vinci, ele quer as explicações para ontem. Ele quer saber tudo para ontem, ele busca informação rápida, ele pensa, ele fala. Então, uma pessoa que tende a ser um pouco mais pé atrás, uma pessoa que tende a ser um pouco mais paciente, está se relacionando aqui com uma pessoa que é desbocada, que sai falando tudo que pensa. Nesse ponto, talvez haja a necessidade desse casal aqui ter um equilíbrio. Então, cabe ao Leonardo da Vinci aqui, ele dá uma segurada ali na boca dele, não sair falando tudo que ele pensa. E também cabe a Frida Kahlo se permitir a não ser tão desconfiada do Leonardo, né? Dá uma abertura mais para ele, já que ela sabe que ele tem essa tendência a ter um raciocínio muito agitado, um raciocínio muito ágil, né? Uma busca incessante por informações. Então ela sabe disso, então cabe a ela agora que eles fizeram essa sinastria, ela também abrir um pouco mais os planos dela, não ficar fazendo tanto mistério. E ele, já que gosta dela e sabe que ela é uma pessoa um pouco mais desconfiada, também cabe a ele fazer a parte dele e não ficar perguntando muito tudo para ela, porque ela não vai se sentir confortável em abrir os planos dela, principalmente os planos profissionais. A gente consegue ver também que são duas pessoas muito espiritualizadas. Como que a gente consegue ver isso? A Frida Kahlo tem o planeta da expansão, que é Júpiter, aqui em Câncer, que é um signo de água que tem a ver com a cura. E o Leonardo da Vinci tem o Júpiter aqui em Peixes, que também é o planeta da expansão, num signo de água. Então, eles têm planetas conversando um com o outro, né? Eles têm planetas ali
em 2 signos de água. Isso significa que são pessoas mais sensíveis a questões espirituais, são pessoas que buscam um conhecimento além da matéria. O Leonardo da Vinci, ele busca se conectar com o inconsciente coletivo, ele tem uma conexão muito fácil com o inconsciente coletivo. A Frida Kahlo, ela tem uma noção maternal do conhecimento, então ela quer usar o conhecimento para cuidar das pessoas. Ela quer propagar o conhecimento a fim de ajudar ao próximo. E tanto peixes quanto câncer, nesse sentido, se dão muito bom. Então, além dessa relação aqui ser amorosa, ela também seria uma relação muito interessante para a espiritualidade. De repente, aí irmãos de fé, de repente, aí pessoas que abrem uma clínica de tratamento holístico juntos, né? Então, isso aí serve muito bem. Vamos ver mais aspectos? Então, aqui a gente consegue ver que o ascendente da Frida Kahlo é aqui em Leão, ou seja, ela tem uma personalidade muito forte, onde ela chega, ela chama muito atenção, ela tem um magnetismo, uma expressão muito caricata, né? Muito pessoal dela, ela é uma pessoa muito única, assim, dentro da expressão que ela coloca. Só que o Leonardo da Vinci, fazendo oposição a isso, tem um Marte em Aquário. E esse Marte em Aquário está justamente em conjunção com a Quiron dela. O que isso significa, Micael? Pelo amor de Deus, o que você está falando? Estou falando que a forma como o Leonardo da Vinci age, a forma como ele deseja divulgar e propagar as suas ações, as suas conquistas para o público, para a sociedade no geral, interfere diretamente na forma como ela vê a própria intelectualidade dela. Então, a Frida Kahlo é uma pessoa inteligente, muito inteligente. Olha aqui o Mercúrio dela, gente. O Mercúrio dela está em Leão. Mercúrio em Leão significa que a pessoa tem um raciocínio muito artístico, um raciocínio rebuscado, um raciocínio muito rápido e também muito focado, direcionado. Então, ela é uma pessoa inteligente? Sim, ela é uma pessoa inteligente, só que ela tem a Quiron, que é a maior ferida do nosso mapa astral, em Aquário, que é o signo da inteligência. Então, ela é uma pessoa inteligente, mas que ao mesmo tempo talvez tenha inseguranças em relação à inteligência dela. Então, quando ela vê o Leonardo da Vinci aqui divulgando os conhecimentos dele, criando coisas em cima da intelectualidade dele, talvez ela se sinta, poxa, mas ele é tão inteligente, será que eu sou tudo isso? Será que eu mereço estar com essa pessoa? Caramba, eu tenho uma personalidade forte, mas ele consegue realizar mais do que eu nesse sentido. Então, aqui nessa oposição pode haver um conflito entre essas duas partes. Gente, vocês conseguiram entender o quão complexa é uma sinastria? Não é simplesmente olhar para o Leonardo da Vinci e falar assim, nossa, ele é de touro, ela é de câncer. Terra e água. Maravilha, vocês são alma gêmea. Não é assim que funciona. Então não adianta você só saber o signo ali da pessoa que você gosta, não adianta só você saber o signo do seu namorado, da sua namorada. Você precisa saber como é o mapa astral seu, se conhecer, saber quais são as suas tendências pessoais e saber o mapa astral dele, para que você entenda as tendências pessoais dele. E a partir daí, vocês conseguirem criar um consenso. Ah, então eu sei de tal tendência. Eu posso dar uma segurada nessa tendência, porque eu sei que essa tendência ela fere um pouco o meu parceiro, a minha parceira. Ah, então você faz a sua sinastria e você mostra para o seu parceiro. Aqui, ó, amor, fiz minha sinastria e entendi que você tem essa tendência mais aqui e eu tenho essa tendência mais diferente. Então, será que você não poderia dar uma segurada? Então, a partir do diálogo, a partir do autoconhecimento, o conhecimento da relação que a sinastria pode proporcionar, é que vocês vão lapidando a relação. Por isso que não existe signo perfeito, porque nessa relação aqui, pessoal, se vocês observarem, um é de câncer, um é de touro. Mas se eles derem prioridade, se eles valorizarem mais os conflitos que eles têm aqui
do que as partes boas, a relação não vai dar certo. A sinastria, ela não serve só para mapa de pessoas. Então, além da sinastria valer para todos os tipos de relação, que nem essa análise aqui fantasiosa que a gente fez entre o Leonardo da Vinci e a Frida Kahlo, a gente pode fazer entre duas pessoas que trabalham junto, entre duas pessoas que estudam junto, entre duas pessoas até da mesma família. A sinastria não é só amorosa. E além disso, esse método de interpretação da sinastria, ele pode ser utilizado, por exemplo, em trânsitos pessoais. Então, a partir dessa interpretação de sinastria, fazendo uma sinastria entre esses dois mapas, você pode entender também o seu grau de compatibilidade com aquela época, com aquele momento que você está vivendo. E a partir daí entender quais são as ferramentas que você pode utilizar para superar, contornar aquelas dificuldades, né? E quais são as dificuldades, para que também você tenha ciência. Por exemplo, né? No momento eu sei tá passando por dificuldade financeira. Caramba, mas por que eu tô passando por tanta dificuldade? Eu tô trabalhando, eu tô indo atrás, mas eu não tô conseguindo me levantar. Opa, faz a sua sinastria entre o seu mapa natal e entre o mapa do momento. Fazendo isso, você vai entender quais são ali os fatores que estão dificultando e quais são as ferramentas que você pode utilizar para contornar essa situação. Tá certo, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que você achou. Se vocês tiverem interesse em fazer sinastria, vocês podem me chamar no número do WhatsApp que eu deixo aqui embaixo em todos os vídeos, que a gente vai estar conversando o horário de atendimento, valores e sanando qualquer dúvida, tá certo, gente? Então se inscreva se você ainda não se inscreveu, deixa o like, compartilha esses vídeos para as pessoas que gostam de astrologia e que têm interesse em entender mais sobre a sinastria, tá bom? Então um beijo e até a próxima!